pessoal, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de meditar alguns minutos e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a visão profética de Daniel, capítulo 2. É interessante que esse livro é um livro muito profético para os dias de hoje. E Daniel fala sobre um tempo muito interessante que é o tempo em que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E o texto fala assim, Daniel capítulo 2, que o rei Nabucodonosor procurava os sábios, procuravam e nos astrólogos, procuravam em tantas pessoas um resultado para aquele sonho, uma visão para aquele sonho. Ele não queria só interpretação, mas que alguém contasse o sonho a Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 menciona que Nabucodonosor não encontrou na Babilônia alguém que pudesse revelar e interpretar o sonho. E diante disso, nós vemos que então ele faz um decreto de morte. Ele faz um decreto e diz assim, olha, que todos os sábios venham morrer. E é interessante que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração que no tempo do caos, no tempo que nós precisamos mais da direção, revelação, uma das coisas que o inimigo não quer que aconteça é que os sábios dessa geração se levantem. Então, que você possa pedir sabedoria, direção de Deus nesses dias e que a glória de Deus possa encher o teu coração e que a sabedoria do alto venha sobre a tua vida para te restaurar, para te encher e para você ser usado, porque nos nossos dias nós precisamos dos sábios, pessoas que vão entender os tempos e as estações. E quando Daniel ficou sabendo disso, então ele tinha os seus 3 amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel capítulo 2 diz assim que então eles foram orar, eles entraram no quarto e foram orar ao Deus dos céus. E quando eles entraram em oração, em intimidade com o Senhor, a Bíblia diz assim que à noite Deus deu a revelação do sonho e a interpretação. Eu achei muito profundo isso, porque muitas vezes o que nós precisamos, as direções que nós precisamos, elas vêm do alto, vêm do nosso Pai. E Daniel, então, vai e é levado até o rei Nabucodonosor e disse, ó rei, eu sei qual é o sonho. Você teve um sonho com uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata, o ventre, essa região da cintura de cobre, alguns textos falam de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E Daniel então traz a interpretação deste sonho, dizendo assim, ó rei, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. E eu pude entender nesse texto, em toda essa revelação, que primeiro Daniel agradeceu ao Deus dos céus, porque ele disse assim, Deus conhece os tempos e as horas, os tempos e as estações. Ele estabelece os reis e ele remove os reis. E então nós entendemos que o que nós precisamos, nós que estamos vivendo esse tempo da pandemia, esse tempo de tantas guerras, tantas informações, tanta divisão, tantos problemas, nós precisamos orar ao Deus do céu, para que Deus nos dê sabedoria, porque é Ele que estabelece os reis, é Ele que remove os reis, é Ele que conhece os tempos e estações, e os tempos que nós estamos vivendo são tempos proféticos, mas Deus levantará, está levantando os sábios dessa geração. Compartilhando um pouquinho sobre essa visão, Daniel 2 fala assim, então, que eram impérios, eram reinos que seriam estabelecidos sobre a terra. E a cabeça de ouro, um reino forte, seria o reino babilônico. Depois o reino medo-persa, o reino império grego, o império romano, e chega então, vamos dizer, ao 5º império, que seria um tempo da pé de barro e pé de ferro. Deus falou muito no meu coração, numa revelação, dizendo que é o que está acontecendo nos dias de hoje, um reino dividido.
um reino que não se mistura. Os governadores fazem decretos, as pessoas não respeitam, o poder judiciário, executivo, todos eles, legislativo, estão batendo cabeça porque o reino está dividido. Isso não é uma questão do Brasil, ela é mundial. Hoje as pessoas estão divididas, ou vai para o lado da economia, ou vai para o lado da saúde. Um reino que está dividido. Ou nós vamos proteger as pessoas do coronavírus, ou nós vamos, então, trabalhar em prol do emprego, para que as pessoas possam ter o alimento, porém correndo o risco de ficarem contaminados. Então, um reino dividido mundial. E é interessante que Daniel, capítulo 2, diz assim, que de repente saiu uma pedra, que foi lançada não com a mão dos homens, e esta pedra veio e destruiu esse império, esse reino dividido, que é os pés de ferro e os pés de barro. Então eu creio que essa pedra que é Cristo, que Efésios diz, o livro de Efésios fala que uma pedra, que é a pedra de esquina, Jesus é a principal pedra. Significa, eu entendi nesses dias, que eu creio que é uma revelação profética para os nossos dias, que o governo de Cristo vai ser estabelecido, e todo o reino dividido, todo o reino humano, um dia vai acabar. Então oremos por isso, para que a gente possa viver isso, estar inserido nesse contexto, que o governo de Cristo seja estabelecido sobre a terra, porque Jesus está voltando e nós precisamos ter intimidade com Ele, entender os tempos e as estações. E para terminar essa pequena meditação, eu achei muito, muito interessante, porque em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz assim sobre os tempos do fim. Jesus fala a respeito dos sinais da sua vinda. E é interessante que o Evangelho de Mateus capítulo 24 diz o seguinte: quem lê Daniel entenda que haverá esse tempo. Então, Jesus cita o livro de Daniel como um livro profético, e agora no Novo Testamento. E chega em certo ponto, ele fala assim, que quando o Filho do Homem vier, se tiverem dois no campo, um será tomado, um vai subir e o outro vai ficar. Se tiverem dois numa cama, um vai ficar e o outro vai subir. Então, eu entendi essa palavra. Ligado com o livro de Daniel, capítulo 2 e Mateus 24, Jesus estava ensinando: quando estiver perto da minha vinda, o reino vai estar dividido, as casas vão estar divididas, as famílias vão estar divididas, porque se um vai subir, o outro vai ficar, um vai estar trabalhando, o outro vai subir, o outro vai ficar, um está deitado na cama. Se fala sobre casal, mas um reino dividido, vidas, famílias, casas divididas, seria uma característica dos últimos dias. Por isso, nós como filhos de Deus, e você que está vendo esse vídeo, que você possa entender que é um tempo de se unir, é um tempo de acabar com as diferenças, se alinhar com a tua família, maridos com as esposas, esposas com os maridos, e todos nós sermos um em Cristo, porque Jesus está voltando. Toma posse dessa palavra, nessa visão profética, um tempo de nós entendermos que Jesus está voltando, e nós precisamos estar um só propósito, servindo a um só Senhor, uma só fé e um só coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe, graça e paz.